A resposta para a pergunta sobre o que os arqueólogos descobriram recentemente nunca é tediosa. Sempre há algo fascinante vindo à tona em algum lugar do mundo, e os últimos anos só provaram esse ponto. Nós temos algumas surpreendentes descobertas que foram feitas, e hoje vamos compartilhar elas com você, neste vídeo. Neste vídeo iremos conhecer incríveis e misteriosos achados antigos que realmente existem. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Navio naufragado, França. Especialistas estão correndo contra o tempo para resgatar essa descoberta. É um navio de 1.300 anos que foi encontrado na França, e é de um desenho excepcionalmente raro. O navio pode ser de enorme importância para os historiadores e pesquisadores, mas pode não durar tempo suficiente para eles examinarem. Em seu estado atual, as vigas de carvalhos castanheiros e pinheiros do navio naufragado são tão delicadas que devem ser regadas a cada 30 minutos para garantir que não vão desintegrar. O navio de pouco mais de 12 metros foi encontrado no início de 2022 próximo à cidade de Bordeaux, no rio Garonne, em sudoeste da França. No entanto, os materiais de que é feito não tinham sido tocados pelo ar ou pela luz desde o dia em que afundou. Isso o torna extremamente vulnerável. A datação por radiocarbono indica que o navio afundou entre 680 e 720, e ele é notavelmente avançado com base no que é conhecido da arquitetura naval francesa da Idade Média. Pode ter sido o primeiro navio de seu tipo, ou uma embarcação experimental que foi considerada um fracasso após o naufrágio. A menos que possamos estabilizar o naufrágio o suficiente para examiná-lo adequadamente, talvez nunca saibamos. Número 7. Cabeça de machado, Eslováquia. Vamos agora com uma descoberta muito recente, na Eslováquia. Em um não revelado local de escavação arqueológica, no oeste do país, em julho de 2022, arqueólogos descobriram uma cabeça de machado extremamente rara que remonta ao início da Idade do Bronze. A descoberta foi feita por uma equipe do Conselho de Monumentos de Trnava, e é de séculos atrás. Enquanto o cabo de madeira do machado aparece apodrecido, a cabeça está em uma situação notavelmente em bom estado para um artefato que tem cerca de 4.000 anos. O objeto mede quase 10 centímetros de comprimento e tem uma aresta de corte ampliada em forma de leque, com a outra extremidade pontiaguda. Assim, o que é notável sobre isso é o fato de que é muito parecido com os eixos que nós usamos ainda hoje. Especialistas ponderaram brevemente a questão de ter sido concebido como um machado de mão sem um lidar, mas a presença de sulcos rasos visíveis nas laterais do artefato confirma que já foi preso a uma alça. O tipo de metal que é feito ainda não foi identificado, mas é claramente um produto de mãos habilidosas. Número 6. Tubos de terracota, Índia. Não há sítio arqueológico na Índia hoje em dia mais emocionante do que em Kaladi, em Tamil Nadu, e é essa a realidade por muitos anos. Acredita-se que Kaladi tenha por volta de 2.500 anos de idade, e as escavações no local ainda vão ser continuadas por um longo tempo. Em outubro de 2019, especialistas estavam trabalhando na quinta fase de escavações no local, e encontraram um confuso arranjo de tubos de terracota, enfeitados e dispostos horizontalmente um acima do outro. Os tubos são considerados únicos entre todos os tubos de terracota já encontrados em outras escavações em Tamil Nadu. Eles possuem algumas projeções na parte da borda, em uma lacuna regular de 6 centímetros. Além disso, são 10 tubos de terracota no total, firmemente encaixados um no outro para formar um oleoduto. As bordas dos tubos deram uma forma espiral ao oleoduto, e logo abaixo dele, havia outra linha do oleoduto de terracota de formato diferente, consistindo em 3 longos tubos de terracota em forma de barril, provavelmente com uma utilidade diferente. Os arqueólogos também descobriram outra parte importante, como uma tampa perfurada em forma de prato, que foi encaixada na boca do oleoduto em forma de barril. Acredita-se que a tampa pode ter filtrado água ou outros líquidos. De acordo com os pesquisadores, diferentes tipos de canais de água, construção de tijolos, evidências de relações comerciais com outros lugares nacionais e estrangeiros, apenas revelaram que a civilização era avançada e havia adotado tecnologias altamente progressivas. Número 5.
Tubos antigos, China. Permanecemos no assunto de tubos antigos, mas agora vamos para a China para falar do desafio de especialistas em explicar a criação dos tubos antigos do local. Os canos são feitos de ferro e têm pelo menos 5.000 anos, embora alguns testes alternativos tenham sugerido que eles poderiam estar mais perto de 150.000 anos. O conjunto mais recente de testes realizados sobre eles foi em 2001, e eles sugerem que os canos de ferro antecedem qualquer civilização na área por muito tempo. De qualquer forma, foi muito antes da Idade do Ferro, que exclui a ideia de eles terem sido criados por humanos, e por isso não é de se admirar que os teóricos da conspiração afirmem que eles faziam parte de uma antiga base alienígena. Existe uma explicação mais plausível? Possivelmente. Todos os canos são ocos e são feitos de ferro e óxido de cálcio. Alguns cientistas dizem que os canos foram criados quando os minerais se formaram ao redor das raízes de árvores, há milhares de anos, envolvendo-as completamente. Com o tempo, as árvores apodreceram, deixando atrás apenas as conchas ocas dos invólucros minerais que cresceram em torno deles. Isso pode estar correto, mas se for, por que algo parecido não aconteceu em outro lugar do mundo? Número 4. Antiga relíquia Chimu, Peru. A antiga zona arqueológica de Xanshan, no Peru, já nos deu muitos maravilhosos artefatos antigos. E em julho de 2022, pesquisadores do local atingiram o ouro novamente quando encontraram uma bela escultura de madeira antiga. Xanshan já foi a capital do antigo reino de Chimu, que apareceu pela primeira vez durante o século IX após o desaparecimento da cultura Moche. Xanshan passou a ser uma das maiores cidades pré-colombianas do sul da América. Esta minúscula, mas surpreendente escultura bem preservada, tem apenas 43 centímetros de comprimento, com um rosto oval achatado vermelho, e olhos amendoados, que uma vez foram cobertos com placas feitas de madrepérola. Especialistas acreditam ser uma antiga relíquia Chimu, e poderia ter mais do que 1.000 anos de idade. Seu propósito é desconhecido. Pode ser qualquer coisa, desde um voto, oferenda, ou um objeto ritual, e até mesmo uma escultura feita por um Xanshan, demonstrando habilidades de um entusiasta. Número 3. Ânfora de vinho debaixo d'água, Itália. A vinificação na Itália remonta a mais de 4.000 anos. Sabemos que os romanos gozavam de poucas coisas mais do que fazer e beber vinho, e agora sabemos que eles fizeram muito de seu vinho debaixo d'água. Essa é a conclusão a que chegou um estudo que foi publicado em junho de 2022. Os cientistas examinaram 3 ânforas romanas que foram extraídas do fundo do mar em 2018. Segundo a química analítica Louis Chassonan, que liderou o estudo junto com sua equipe de pesquisadores, os antigos romanos faziam vinho pegando uvas nativas, esmagando elas, e em seguida, colocando-as em frascos impermeabilizados com resina de pinheiro. O próximo passo era colocar os frascos debaixo d'água. Os grandes potes de vinho foram conservados em um depósito localizado perto do moderno porto de San Felice Circeo, na Itália, a apenas 90 quilômetros a sudeste de Roma. Os pesquisadores identificaram resíduos de plantas, pólen e uma combinação de marcadores químicos que forneceram evidências dos tipos de uvas usadas para fazer vinho. Resíduo de tecido e derivados de uva também foram encontrados dentro dos frascos, junto com pinho. Pinho é o principal ingrediente do alcatrão, era provavelmente trazido para a região da Sicília ou Calábria, especificamente para ser usado no processo de vinificação. Louis acredita que é possível que o alcatrão possa ter sido usado para aromatizar o vinho, como também para garantir que os frascos permanecessem à prova d'água enquanto o vinho maturava. Número 2. Templo da Verdade, Tailândia. Há um templo em Pattaya, na Tailândia, que é espetacular de se olhar, e o seu nome é ainda mais espetacular. Esse símbolo icônico de Pattaya, grandioso e impressionante, é chamado de Templo da Verdade. Algumas traduções dão alternativa ao nome de Santuário da Verdade, mas o significado continua sendo o mesmo. Ninguém constrói mais enormes edifícios como estes, ou ainda o fazem. Você provavelmente está olhando para estas fotos e pensando que o Templo da Verdade é muito antigo, mas não é. O trabalho de construção de templo tailandês no estilo clássico nem sequer começou até 1981.
Isso foi uma reação à Guerra Fria, já que os líderes religiosos da Tailândia acreditam que os líderes egocêntricos do Ocidente desejavam rasgar o mundo em pedaços em busca de seus objetivos materialistas. De certa forma, o templo ainda é inacabado, e provavelmente sempre será. Até agora, cobre uma área de mais de 10 mil metros quadrados. Toda a construção por fora é feita de madeira e cada uma das esculturas em torno do templo, das quais existem milhares, representam um conhecimento do mundo antigo. Número 1. Desenho de Sri Yantra, Estados Unidos. Em setembro de 1990, uma escultura de 1/4 de milha foi descoberta no deserto de Oregon, Estados Unidos. Sri Yantra é um antigo símbolo hindu, que representa todos os cosmos, e foi gravado na Terra com uma precisão quase mecânica. O projeto em grande escala foi descoberto pela primeira vez pelo pessoal da Guarda Aérea Nacional que estudava fotos exploratórias, tiradas no deserto de Oregon. Os pilotos da guarda disseram que o desenho apareceu durante a noite, no leito de um lago seco. A escultura era geometricamente perfeita e media mais de 1/4 de milha de diâmetro, com 13 milhas de linhas esculpidas dentro de seu perímetro. O que é mais misterioso é o fato de que esta área tem sido usada pela Guarda Nacional por muitos anos, e se é algo antigo, provavelmente deveria ter sido vista muito antes. Mas não há registro anterior a esse, e portanto, para todos que sabem disso, apareceu durante a noite. Um artista de Iowa, Bill Witherspoon, alegou que ele, 3 amigos e seu filho criaram um símbolo no deserto. Alguns dizem que Witherspoon e seus amigos estão reivindicando crédito por algo feito pelo governo, e como alguns conspiracionistas acreditam, alienígenas. Eles dizem que a história de Bill não condiz com a precisão da gravura e observam que os militares, que sobrevoam regularmente a área, nunca notaram a gravura sendo feita, só a encontraram depois de concluída. Seria impossível para qualquer um criar este símbolo em pouco tempo, e ainda deveria ser igualmente impossível para alguém tê-lo esculpido com tanta precisão, durante os tempos antigos. Mas então quem fez isso? Por que eles fizeram isso? E como eles aparentemente fizeram isso tão rapidamente? Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de incríveis e misteriosos achados antigos que realmente existem. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!